Você não vai acreditar no que esses pescadores encontraram. Criaturas com dentes afiados e cores vibrantes. Hoje, você vai conhecer as 20 descobertas mais bizarras feitas em rios, praias e oceanos. Encontros tão estranhos que deixaram até os cientistas completamente sem palavras. O encontro com o lingcod, um predador das profundezas. Durante uma expedição de pesca aparentemente comum, um pescador teve uma experiência que rapidamente se transformou em algo extraordinário. Ao lançar sua linha nas águas profundas do oceano, ele sentiu uma puxada forte, diferente de qualquer outra que já havia experimentado. Do outro lado da linha, emergia um verdadeiro monstro dos mares. Um lingcod gigante. Esse peixe, nativo das águas frias do Pacífico Norte, é conhecido por seu visual ameaçador e sua reputação de predador implacável. Ele pode atingir mais de 1,5 metro de comprimento e pesar até 36 quilos, com uma mandíbula repleta de dentes afiados como navalhas e olhos que parecem observar cada movimento de sua presa. O lingcod não é apenas grande. Ele é ágil, feroz e territorial. Muitos mergulhadores relatam que quando encontram um desses em seu habitat natural, eles não fogem. Eles encaram. O pescador, ao perceber o que havia fisgado, travou uma verdadeira batalha de força e resistência. A tensão da linha, o esforço para manter o controle e o receio de perder uma captura tão rara tornaram o momento eletrizante. Após vários minutos de luta, finalmente ele conseguiu trazer o peixe para a superfície, e o resultado foi impressionante. O lingcod tinha um corpo musculoso, coloração marcante que variava entre o azul, verde e marrom, e uma expressão quase pré-histórica, como se tivesse saído direto de uma era esquecida. Mas o mais admirável veio depois. Em um ato de respeito à natureza e à sustentabilidade, o pescador optou por registrar o momento em vídeo e devolver o peixe ao mar. Um gesto de consciência ecológica que mostra que nem todo grande feito precisa terminar com uma conquista material. Liberar o lingcod de volta ao seu habitat não apenas protege a biodiversidade marinha, mas garante que futuros aventureiros também possam viver esse tipo de experiência. O tipo de encontro que transforma uma simples pescaria em uma memória para toda a vida. A maravilha do verme de praia, final de tarde. A maré começa a recuar e a areia úmida revela pequenas pegadas e conchas. Um grupo de pescadores caminha tranquilamente pela praia, até que um deles para, aponta para o chão e diz: "O que é aquilo se mexendo ali?" Eles se aproximam e veem algo longo, escorregadio, emergindo da areia como uma serpente de outro mundo. É um verme de praia gigante, conhecido como beach worm. Mas esse não era um verme qualquer. Seu corpo tinha mais de 1 metro de comprimento, segmentado como um trenzinho de carne, brilhante e viscoso, se contorcendo lentamente sob a luz dourada do sol poente. Alguns recuam, outros filmam. Ninguém ali tinha visto algo daquele tamanho antes. Esses vermes são usados como isca por pescadores experientes, mas geralmente são pequenos e discretos. O que aquele grupo encontrou, no entanto, foi algo que parecia ter saído direto das profundezas da terra. Foi capturado e devolvido ao mar com respeito, deixando para trás uma mistura de fascínio, medo e reverência. A criatura listrada da areia. Uma manhã nublada. As ondas quebram suavemente enquanto um casal caminha pela orla. De repente, algo colorido chama a atenção. Enrolado entre algas e pedaços de madeira, está um corpo mole e listrado, com tentáculos enrolados sobre si mesmo. Isso é um polvo? Mas à medida que se aproximam, ele muda de cor diante de seus olhos. Era um choco, um parente das lulas, também conhecido como cuttlefish. Sua pele pulsava com padrões hipnotizantes, como se fosse uma tela viva.
Com seu corpo achatado e tentáculos flexíveis, parecia mais uma criatura alienígena do que um animal marinho. O casal filmou o momento em silêncio, observando como o animal tentava se misturar com o entorno. O choco é um dos invertebrados mais inteligentes do mundo, capaz de resolver problemas, usar camuflagem e até interpretar ameaças. A criatura permaneceu imóvel por alguns instantes. Depois escorregou de volta para a água e desapareceu entre as ondas. Naquele dia, o casal entendeu: o oceano não precisa ser profundo para esconder mistérios. As bolhas negras do rio. Um vilarejo tranquilo às margens de um rio. Um pescador caminha pela manhã carregando sua vara de bambu quando vê bolhas escuras surgindo na superfície. Curioso, se aproxima, mas logo percebe: aquilo não são bolhas, são olhos. Pequenos seres redondos, completamente negros, flutuam lentamente. Ele lança sua rede e, quando puxa, um peixe redondo, com nadadeiras elegantes e cor preta intensa, brilha ao sol. Era um Black Oranda, uma mutação rara do peixe dourado, que por conta de alterações genéticas perde a cor laranja tradicional e assume esse tom profundo e sombrio. O peixe parecia uma esfera de veludo vivo, com movimentos suaves e olhos fixos no homem. Ele ficou hipnotizado. Sabia que espécies assim são disputadas por aquaristas do mundo todo, mas naquele momento decidiu apenas admirar e devolver o animal ao rio. A água se fechou sobre o peixe, e o pescador ficou parado em silêncio. Naquela manhã ele não pescou alimento, mas pescou um segredo do rio. O híbrido peixe-rã, um lago congelado em pleno inverno. Um esquiador corta o silêncio deslizando sobre o gelo. Ele para descansar quando algo no gelo chama sua atenção. Parecia uma sombra que se mexia. Ele se aproxima e vê um peixe em pé, apoiado nas nadadeiras, com olhos que o encaram fixamente. E então, um som. Um coachar baixo, grave, quase como o de uma rã. O animal andava de forma desajeitada, combinando características de anfíbio e peixe. Corpo liso, escamas discretas e membros rígidos, como se tivesse sido moldado a partir de duas espécies diferentes. Ele filmou a criatura com o celular, sem saber o que estava observando. Alguns cientistas sugeriram uma deformação rara, outros, uma nova espécie ainda não catalogada. Mas para o esquiador, aquilo era mais do que ciência. Era um vislumbre do que a natureza é capaz de criar quando ninguém está olhando. O peixe ventosa selvagem. Uma família fazia uma pescaria simples à beira de um riacho quando o filho mais novo começou a gritar. Havia algo pesado na linha. Eles puxaram juntos, e o que surgiu parecia uma criatura alienígena. Era um pleco. Um peixe com uma enorme boca em forma de ventosa, olhos saltados e placas ósseas em seu corpo. Esses peixes normalmente vivem escondidos no fundo de rios, grudados em pedras ou em aquários. Mas ver um tão grande, em pleno ambiente selvagem, foi como encontrar um fóssil vivo. O pai filmou tudo, disse: a natureza acabou de nos dar um presente. O peixe vampiro, um mar revolto, céu carregado. Um pescador experiente lança sua linha com a tranquilidade de quem conhece cada som do oceano. Minutos depois, a vara curva. O que quer que esteja lá embaixo luta com força feroz. Ele puxa com esforço até que a criatura rompe a superfície da água, e a cena é de arrepiar. Um peixe com mandíbula poderosa, escamas em tons de vermelho e azul metálico, e o mais assustador, dentes afiados e vermelhos, como se estivessem manchados de sangue. É o Red-Toothed Triggerfish, popularmente apelidado de peixe vampiro, um predador dos recifes que esmaga corais e crustáceos com facilidade. Mas o brilho quase demoníaco de seus dentes e o olhar fixo o tornam algo ainda mais inquietante. O pescador grava tudo. A criatura se contorce, ruge baixo, como se sussurrasse algo incompreensível.
Horas depois, ele compartilha o vídeo online. Mas em menos de um dia, a gravação some e ele recebe mensagens pedindo que não fale mais sobre o assunto. O peixe foi devolvido ao mar, mas o mistério permaneceu. O alienígena da floresta. Uma noite abafada no interior da Paraíba. Um grupo de caçadores atravessa uma trilha em meio à mata fechada. A chuva fina transforma a terra em lama e o som dos grilos é cortado por um ruído vindo do riacho. Algo está se movendo. Quando apontam as lanternas, veem uma criatura parcialmente submersa na água barrenta. Tem um rosto redondo, olhos negros e brilhantes, e uma pele lisa e sem pelos, lembrando borracha molhada. O grupo paralisa. Ninguém se move. Isso não é daqui, murmura um dos homens. Eles se aproximam, gravam o ser com o celular, mas ele não reage. Levam o corpo para a vila, tentando encontrar alguém que o reconheça. No dia seguinte, o corpo desaparece. O vídeo permanece como a única prova. E até hoje, ninguém conseguiu identificar o que era aquela criatura. A foca ladrã. Fim de tarde em alto mar. A tripulação recolhe suas redes após um longo dia de pesca, mas há algo errado. As redes estão mais pesadas que o normal e parte dos peixes sumiu. Com esforço, puxam tudo para dentro do barco. E então vem uma foca gigante, molhada, gorda e esperta, presa entre os peixes. Ela olha para os pescadores com olhos vivos, sem nenhum pingo de culpa. A cena é caótica. A foca se debate, rosna, tenta escapar. Enquanto uns tentam espantá-la, outros caem na gargalhada. A rede se rompe. A foca escapa, e com ela leva boa parte da pescaria. No fim, os pescadores se entreolham e riem. Foi a ladra mais charmosa que já tivemos no barco. A luta contra o polvo. Um grupo de pescadores sai para o mar antes do amanhecer. Tudo parece normal até a rede acusar peso além do esperado. Quando puxam, o que surge não é um peixe. É um polvo gigante, com tentáculos espalhados. Por toda a rede, a criatura luta desesperadamente. Seus braços se enrolam nas cordas, no convés e até nas pernas dos pescadores. Um deles quase é arrastado para fora do barco. Os ventosos grudam com força, deixando marcas vermelhas na pele. É como uma batalha entre homem e monstro. Após minutos de tensão, gritos e esforço, eles conseguem soltá-lo. O polvo mergulha de volta ao mar, deixando apenas tinta negra e corações acelerados. Naquele dia, os pescadores não pegaram peixe, mas enfrentaram o verdadeiro dono das profundezas. O grouper misterioso. Um barco de madeira flutua lentamente sobre águas escuras. O pescador sente a linha endurecer. Algo grande se move lá embaixo. Ele puxa com calma. E então o peixe surge. À primeira vista, parece um grouper comum, mas logo se percebe. Tem algo estranho. Os olhos são assimétricos. A pele tem um brilho leitoso, quase translúcido. E há marcas, como se fossem cicatrizes simétricas, ao longo de todo o corpo. O pescador recua, fotografa, filma, e então, sem dizer uma palavra, solta o peixe de volta ao mar. Especialistas que viram o vídeo sugeriram mutação. Mas entre os pescadores da região, uma nova lenda nasceu. Aquele não era um peixe comum, era um mensageiro do fundo. O enigma do Udu Whale. Um grupo de moradores relaxa à beira-mar, na costa do Mar Negro, quando algo no horizonte chama a atenção. Uma criatura se aproxima, deslizando sobre a água, como se estivesse dançando. Ela é grande, com corpo longo, nadadeiras que se estendem como véus e pele roxa, brilhante, quase metálica. Os presentes observam em silêncio. O ser realiza um movimento circular, como se estivesse se exibindo, e então mergulha, desaparecendo, sem deixar rastro. O vídeo capturado viraliza, mas é logo retirado do ar. Páginas que repostam são suspensas. As buscas pelo termo Udu Whale
aumentam e desaparecem. O que era aquilo? Um novo tipo de baleia? Um experimento? Ou algo que não deveria ter sido visto? Na realidade, isso é apenas montagem. O peixe de boca sucção. Um pescador lança sua vara em um rio tranquilo, esperando um peixe pequeno, talvez algo comum. Mas ao puxar, encontra uma criatura diferente. Corpo alongado, pele rugosa e uma boca enorme em forma de ventosa. Era um suckermouth catfish, uma espécie rara, mais conhecida por viver grudada em rochas no fundo do rio ou em aquários. O peixe se agarrava com força ao balde, ao convés do barco, e até às mãos do pescador. Esse aí não quer voltar para casa. Ele brinca, tentando soltar a criatura. Depois de filmar e observar com curiosidade, ele o devolve ao rio. O peixe mergulha e desaparece como se nunca tivesse estado ali. Mas o pescador ficou com a certeza. A natureza gosta de brincar com nossas expectativas. O resgate da baleia. O sol nascia no horizonte quando um grupo de mergulhadores saiu em uma expedição rotineira na costa. A água estava calma, mas algo grande sob a superfície chamava a atenção. À medida que se aproximam, veem um enorme vulto escuro preso a uma rede de pesca ilegal, completamente emaranhado. Era uma baleia jubarte, sufocando lentamente. O animal, mesmo imobilizado, tentava respirar. Cada movimento era um esforço colossal. Os mergulhadores, sem hesitar, mergulham com facas de resgate. O grupo trabalha em silêncio e coordenação, cortando fio por fio, enquanto a baleia se agita, assustada, mas nunca agressiva. A tensão dura quase 1 hora, e quando o último laço é cortado, a baleia sobe com força à superfície e libera um jato d'água pela espirácula, um som que mais parecia um suspiro de alívio. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. A baleia nada lentamente em círculo ao redor dos mergulhadores, como se os estivesse observando. Em seguida, ergue uma das nadadeiras e a abaixa suavemente. Foi como um gesto de gratidão. Na volta para a terra firme, ninguém conseguia falar. Todos sabiam que haviam vivido algo maior do que um simples resgate. Tinham participado de um ato de respeito entre duas espécies. O Goliath libertado. Sozinho em seu pequeno barco de madeira, um pescador lança a linha ao mar profundo. A brisa é calma, o som do motor distante. Até que a vara enverga com força. Algo enorme fisgou o anzol. A luta começa. O homem se apoia com os pés, gira o molinete com as mãos trêmulas. O cabo estica, geme. Minutos viram meia hora. O suor escorre. E então, o gigante aparece. É um Goliath Grouper, um dos maiores peixes do oceano, com mais de 2 metros de comprimento e quase 250 quilos. A criatura ergue-se na água como uma lenda viva, com escamas grossas como armadura e olhos que encaram profundamente. O pescador para. Ali, entre os dois, o tempo desacelera. Ele poderia vendê-lo, fotografá-lo, fazer fama, mas apenas observa. Então, com um suspiro, saca um alicate e corta a linha. Você viveu muito para acabar numa foto. O Goliath mergulha devagar, desaparecendo. Sob a superfície azul, o barco balança, e o pescador fica sozinho, olhando para o vazio, com um sorriso humilde no rosto. Naquele dia, ele não levou peixe algum, mas pescou algo raro, respeito por uma vida maior que a sua. O monstro da praia. Era início da manhã, quando os primeiros banhistas chegaram à praia. O mar estava estranho, silencioso, e havia um cheiro forte no ar, uma mistura de sal e carne úmida. Então, alguém gritou. Flutuando perto da areia, as ondas traziam um corpo mole, desforme e colossal. Era uma lula gigante, com mais de 13 metros de comprimento, tentáculos grossos e cheios de ventosas, como rodas de ventosa de borracha industrial.
Seus olhos, grandes como pratos, encaravam o céu nublado com uma expressão vazia, inumana. Crianças correram. Adultos sacaram os celulares. Alguns se aproximaram com galhos e paus. Outros ficaram petrificados. Nunca tinham visto nada parecido. A criatura era pálida, esbranquiçada, e sua carne gelatinosa balançava ao sabor das ondas. Pela aparência, parecia ter morrido há pouco tempo. Talvez sufocada, talvez ferida em algum combate profundo. Antes que autoridades chegassem, uma corrente mais forte puxou o corpo de volta para o mar. Ela veio, mostrou-se e desapareceu como um pesadelo rápido e real. O vídeo do momento rodou o mundo e especialistas confirmaram. Tratava-se de um Arquiteutis, uma das espécies mais enigmáticas das profundezas oceânicas. Mas a pergunta continuou. O que a trouxe à tona? O peixe com rosto humano. Em uma tarde nublada, um pescador lançou sua linha em um lago calmo, sem esperar muita coisa. O dia seguia normal, até ele sentir uma puxada firme, algo pesado. Ele puxou com esforço, e quando o peixe saiu da água, ficou em silêncio. Era um baiacu, mas com uma deformação assustadora. Seus olhos estavam voltados para frente, simétricos, como os de um ser humano. A boca tinha contornos que lembravam lábios, e havia um pequeno afundamento no centro da testa. O pescador recuou um passo. Esse peixe tem um rosto. Outros pescadores que estavam por perto se aproximaram e ficaram sem palavras. O peixe não parecia apenas vivo. Ele parecia consciente, observando, pensando. Assustado, o homem pegou o celular e gravou um vídeo. O peixe, quieto, apenas o encarava. Após alguns segundos, ele o soltou de volta à água, onde nadou lentamente, até desaparecer. A gravação viralizou. Especialistas disseram que poderia ser uma mutação genética rara, causada por poluição ou cruzamentos inusitados. Mas quem estava lá naquele dia não pensa assim. Eles juram que aquele peixe estava lendo a alma de quem o olhava. Aparição no horizonte. Um pescador solitário em um caiaque desfrutava da calmaria no meio do oceano. O mar estava liso como vidro. Nenhum som, além do leve bater da água contra o casco. Mas então, um som grave ecoou à distância, como um trovão abafado vindo do fundo do mar. Instintivamente ele ligou sua GoPro. No horizonte, uma silhueta escura rompeu a superfície. Não era uma baleia nem um golfinho, era algo maior, muito maior. A criatura emergiu por segundos, revelando uma dorsal irregular, pele acinzentada e um olho descomunal, que brilhou por um instante sob a luz do sol. Depois, sumiu. O pescador ficou estático, mal respirando. Revisou as imagens no aparelho. O vídeo era real, claríssimo. Horas depois, ao voltar para a terra firme e compartilhar o conteúdo, o vídeo desapareceu misteriosamente das plataformas. Contas associadas a ele foram banidas. Desde então, ele jura que viu algo que não deveria ter visto. Aquilo não era deste tempo, talvez nem deste mundo. O Cuttlefish caçador. Em um mergulho raso, próximo a um recife de coral, um pescador experiente se depara com uma criatura estranha deslizando entre as pedras. Ela muda de cor a cada segundo, do vermelho vibrante ao azul elétrico, passando por tons de verde, marrom e cinza. Era um cuttlefish, um choco. Mas esse parecia diferente, maior, mais agressivo, mais atento. Ao se aproximar, a criatura estica os tentáculos com rapidez e ataca um peixe menor com precisão cirúrgica. Depois, se vira diretamente para o mergulhador. Por alguns instantes, os dois se encaram. Os olhos do choco não tremem. Parecem calcular. Entender. Seu corpo muda de cor lentamente, como se estivesse tentando se comunicar ou avisar algo. O mergulhador grava tudo. Mas em vez de fugir, ele se mantém no lugar, até que o animal desaparece em uma nuvem escura de tinta.
Na volta, ele compartilha o vídeo com biólogos e ouve a seguinte frase de um especialista: "Você olhou para um dos seres mais inteligentes do oceano e ele olhou de volta." Um peixe zumbi. Era um dia nublado, em um lago de água turva, quando um pescador veterano fisgou o que acreditava ser mais um peixe dourado, mas ao tirá-lo da água, a imagem foi perturbadora. O peixe estava vivo, mas tinha um olho faltando, a pele rasgada em alguns pontos e escamas de coloração acinzentada, como se estivesse morto há dias. Mesmo assim, ele se debatia. As brânquias pulsavam de forma irregular e sua respiração era pesada, ruidosa, quase como um sussurro. O pescador ficou paralisado. "Parece um peixe, morto-vivo", disse ele, tentando compreender. Alguns especialistas que viram o vídeo sugeriram que fosse resultado de infecção parasitária ou contaminação tóxica. Mas o olhar do animal, mesmo com apenas um olho, parecia expressar sofrimento e consciência. Ele decidiu soltá-lo de volta à água, sem saber se fazia bem ou mal. Até hoje, ele lembra daquele momento com um arrepio na espinha. Não era só um peixe doente, era algo que não deveria estar vivo. A carcaça inexplicável. Após dias de mar agitado e ventos fortes, moradores de uma vila costeira acordaram com o som de sirenes. Algo havia sido trazido pelas ondas. Na areia, deitado como um monstro adormecido, estava o que parecia ser um corpo colossal, deformado e coberto de crostas marinhas. Tinha mais de 15 metros de comprimento, pele branca esbranquiçada e pedaços de carne pendurados como se tivesse sido arrancado de outro ser. Não tinha olhos visíveis, apenas uma abertura bizarra no que seria a cabeça. O cheiro era insuportável. A textura, parecida com borracha em decomposição. Alguns diziam que era uma baleia, outros um polvo, mas havia quem dissesse: "Isso aí não tem nome." Autoridades cercaram o local. Um guindaste foi chamado. Em poucas horas, o corpo foi retirado discretamente. Dias depois, uma nota oficial afirmava: "Carcaça de animal marinho não identificado." E nada mais. Na vila, ninguém esqueceu. Aquilo era o mar devolvendo um segredo e levando-o de volta. O que vimos até aqui é só uma fração do que se esconde sob rios, lagos e oceanos. Criaturas estranhas, cenas inexplicáveis. A natureza continua surpreendendo, mesmo quando achamos que já vimos de tudo. E talvez isso seja o mais assustador. Qual dessas descobertas te deixou mais intrigado? Comenta aqui embaixo com a hashtag #NasMistérios do Mar e compartilha com alguém que ama o desconhecido. Curte, se inscreve e fica por aqui, porque o próximo encontro com o impossível pode estar mais perto do que você imagina. Até a próxima.